próximo conteúdo, a gente vai trabalhar com ligações químicas. Nas ligações químicas, é importante a gente saber quantos elétrons tem na última camada. Então, na aula anterior, nós trabalhamos com distribuição eletrônica, né? Que eu até falei para vocês que a distribuição eletrônica a gente faz para descobrir quantos elétrons tem na última camada. Só que tem algumas, como se diz assim, umas regrinhas que ajudam a não precisar de estar fazendo distribuição eletrônica o tempo todo. Por exemplo, aqui, ó, né, nesses elementos mais altos, que é da família A, quando você pega aqui os metais alcalinos, ele é da coluna 1. Então, isso quer dizer que na última camada dele tem um elétron. Esse aqui é da coluna 2. Então, quer dizer que na última camada dele tem 2 elétrons. Aqui é da coluna 13. Então, você vai considerar só o último número. Então, na última camada desse tem 3 elétrons. Esse aqui é da coluna 14, então aqui tem 4, aqui tem 5. Aqui é da 16, então tem 6, 7, 8 e assim vai. Então, essas regrinhas aí é para não precisar estar fazendo a distribuição eletrônica o tempo inteiro. Que quando você pegar um elemento, né, que encaixa em uma dessas colunas, você já sabe automaticamente quantos elétrons tem na última camada. Então, para que servem as ligações químicas, né? Grande quantidade de substâncias na natureza existe devido à capacidade de átomos se combinarem entre si. Então, além daqueles elementos que estão lá na tabela periódica, existem outros elementos na natureza. Por quê? Porque os átomos se combinam, se juntam e formam uma nova substância. Então, um átomo, quando ele está estável, né, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, mas nem todos os átomos, né, têm 8 elétrons na última camada. Na tabela periódica mesmo, o único elemento que tem 8 elétrons na última camada são os gases nobres. Então, por isso, né, quando ele não tem os 8 elétrons na última camada, ele pode formar novas substâncias, porque ele se junta até que ele fique com 8, né, que é chamado a regra do octeto, e ele forma novas substâncias devido a isso. Geralmente, os gases nobres não fazem ligações com ninguém, porque ele já é estável. Na última camada dele tem 8 elétrons. Então, as ligações, ela depende de quantos elétrons que o átomo pode perder ou pode ganhar. Então, sempre preocuparemos com a última camada. Na maioria das vezes, os átomos que perdem elétrons são os metais que é da família 1A, 2A e 3A. Que é a primeira, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3A, que também pode ser chamada de 13. E os que recebem, né, são os ametais da coluna 5A, o chamado de 15A, 6A ou 16A, ou 7A, ou também chamado de 17A. Então, as ligações, elas podem ser iônica, covalente ou metálica. Primeiro que nós vamos estudar, né, para vocês responderem essa atividade que eu passei, é a ligação iônica. Ela acontece devido à atração da eletrostática entre íons de cargas opostas. Geralmente, ela acontece entre um metal e um ametal. Então, como que funciona, né? Então, por exemplo, o sódio, ele é da família 1A. Então, nós sabemos que na última camada dele tem quantos elétrons? 1. Mas o número atômico dele é 11. Quando você vai lá na tabela periódica, né, pega lá o número atômico dele é 11. E o cloro, ele é da família 17. Ou 7A. E o número atômico dele é 17. Então, quando você pega a distribuição eletrônica deles, vamos imaginar que é o átomo, né, que tem o núcleo. Na primeira camada aqui do sódio, quando você fazer a distribuição, vai ficar com 2 elétrons. Na segunda, vai ficar com 8. Como que eu sei disso? Fazendo aquela distribuição eletrônica. Pelo diagrama de Pauling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui já deu 10. E na terceira camada, vai ficar com 1 elétron. O cloro, que é o núcleo, né, que tá as cargas positivas. Na primeira camada dele tem 2 elétrons. Na segunda tem 8. 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que eu sei disso? Fazendo a distribuição. Então, o que que acontece?
Esses elementos são estáveis? Não, porque esse na última tem 1 e esse aqui tem 7. E para ser estável, eles têm que estar com 8 elétrons. Então, os dois podem se juntar? Pode. Pode formar uma nova substância? Pode. Como? Esse aqui é da família 1A, que tende a perder. Esse é da família 7, que tende a ganhar. Será se esse pegar e doar esse elétron aqui para esse, o que vai acontecer? Ele vai perder essa camada, vai ficar com 8. E esse aqui vai ficar com 8 também, porque ele vai ganhar 1. Certo? Então, aqui ele vai ter que doar esse elétron dele para esse. E aí vai formar a nova substância, que ele vai ganhar um elétron do sódio. Se ele vai ganhar, ele vai ficar com um próton a mais, então ele vai aparecer uma carga positiva. Quem vai ganhar quantos elétrons? 1, então vai ficar com uma carga negativa. E aqui formou nova substância, que é o conhecido sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, a nova distribuição, né? Esse aqui ficaria com 2 e 8, né? 2, 3, 4, 5, 7, 8. E aqui também fica com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui 1, 2. Certo? Então, aqui formou uma nova substância por uma ligação iônica. Um doou elétrons para o outro. Que é o alumínio, que o número atômico dele, lá na tabela periódica, né, você pode olhar, é 13. E o oxigênio, o número atômico dele é 8. Quando você fizer a distribuição eletrônica, lá pelo diagrama, você vai ver que esse aqui, né, na primeira camada ele vai ficar com 2. Na segunda ele vai ficar com 8. 6, 7, 8. E na terceira, ele vai ficar com 3. 2, 3. O oxigênio, na primeira ele tem 2. E na segunda ele só tem 6. O que está acontecendo? Os dois estão estáveis? Não, porque para ficar estável teria que estar com 8. Então, você tem que fazer alguma forma, você quer juntar os dois para que ele fique estável e forma uma nova substância. Mas o que acontece? Esse aqui tá sobrando 3 e esse aqui tá faltando 2. Então, às vezes, é preciso de mais de um elemento para formar a nova substância. Então, se você pegar 2 alumínio, cada um tá sobrando 3, então isso vai formar quanto? 6. E se você pegar 3 oxigênio, o que vai acontecer? Na última camada do oxigênio tem 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Tá faltando quanto? 2. Cada um desse alumínio tá sobrando 3. Então, ele não pode doar 2 para esse e 1 para esse. 2 para esse e 1 para esse. Por que ele não poderia doar os 3? Porque cada um desses só tá faltando 2 para inteirar 8. E cada um desses precisa perder 3 para ficar com 8 aqui na última. Então, para a formação de elementos de alumínio mais oxigênio, precisa de 2 alumínio para 3 oxigênio. Porque esse aqui, cada um perde 3 e cada um recebe 2, que dá o total de 6. Então, uma nova substância tem que ser 2 alumínio com 3 oxigênio. Aí forma uma nova substância por ligação iônica. E assim sucessivamente, vocês vão ter que ficar sempre olhando a última camada para fazer essa junção dos elementos. Qualquer dúvida é só me chamar.